Bem, irmãos, gostaria de fazer uma breve oração. Nós vamos abrir a Bíblia e gostaríamos de pedir autorização ao nosso Deus. Curvem vossas frontes, por favor. Amado e bondoso Deus, nos encontramos aqui neste momento para mais um estudo do livro que o Senhor nos concedeu e deixou na sua palavra que pudéssemos estudar. E uma vez estudando, aprendendo, deveríamos levar esse estudo a outras pessoas também, e é o que nós estamos fazendo agora. Por isso, seja com esse estudo, o Senhor está à frente de tudo isso, eu sou apenas um conduto pelo qual o Senhor vai usar para que tudo que for dito aqui seja conforme o teu querer. Desde já nós te agradecemos por Jesus. Amém. Bem, irmãos, na semana passada, só fazendo um breve resumo, nós tivemos o estudo número 1, e nesse estudo número 1 nós entendemos quem foi Daniel, qual foi o objetivo dele, qual foi o objetivo de Deus ter permitido que ele fosse, então, cativo para o reino, o primeiro império que houve no mundo, que foi o Império de Babilônia. E isso aconteceu por volta do ano 605 a.C., e quando o povo foi cativo para a Babilônia, entre eles foi Daniel e seus 3 amigos, conhecidos como Ananias, Misael e Azarias. Nós vimos que ali, o livro, logo no início, já foi dito que esse livro de Daniel era para os nossos dias, o fim dos tempos. Vimos também que esse fim do tempo, ele estava caracterizado, nós estudamos a respeito disso, como um enigma. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vimos que esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, na própria Bíblia diz que seria anos, né? Então, nós vimos que um tempo é um ano, 2 tempos, 2 anos, 3 tempos, metade de um tempo, meio ano. Calculamos isso e chegamos ao ano a soma total de 1.260 anos, porque um tempo é igual a um ano igual a 12 meses, 2 tempos igual a 2 anos, igual a 24 meses, meio tempo igual a meio ano, igual a 6 meses. Somando, então, 12 mais 24 mais 6, chegamos a 42. 42 multiplicado por 30, pelo calendário judaico, que só tem 30 dias, nós chegamos a 1.260 dias. Em profecia, dias é igual a um ano. Então, aprendemos ali que 1.260 anos aconteceu algo que nós vamos estudar mais para frente, isso vai ficar cada vez mais arraigado no nosso conhecimento. É de suma importância que nós aprendamos isso, porque futuramente estaremos estudando, se assim for da vontade de Deus, o livro do Apocalipse. E vai ser muito importante nós já levarmos essa bagagem, porque Daniel foi levantado por Deus para ser o profeta dos últimos dias do Antigo Testamento e levantou João, na ilha de Patmos, para ser o profeta no Novo Testamento também dos últimos dias. Esses 2 livros juntos vão dar um panorama de tudo aquilo que aconteceu no passado, está acontecendo agora no presente e vai acontecer também no futuro, culminando com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, foi isso que nós aprendemos basicamente no primeiro estudo. E agora, partindo para o segundo, o título do nosso estudo de hoje é 2 poderes em conflito. Então, nós vimos na introdução do estudo anterior, do livro de Daniel, logo no versículo 1, no capítulo 1 de Daniel, deixem as vossas Bíblias já abertas aí no livro de Daniel. Se vocês não abriram, vamos deixar aberto aí, que nós vamos explorar esse livro de Daniel muito hoje, alguns outros também, mas esse em especial, que é o que nós estamos estudando. Então, nós vimos já no versículo 1 do capítulo 1 de Daniel, 2 cidades estavam em conflito, num conflito militar. Já começa assim. De um lado, Jerusalém. Jerusalém é a capital do povo de Deus. Do outro lado estava Babilônia, capital da idolatria, que representava a sede do poder que se opõe a Deus. Nós lemos lá, logo em Daniel, no versículo 1, capítulo 1, diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então, nós vimos aí as 2 cidades já
observada, falada por Daniel já no capítulo 1. Bem, essas duas cidades mencionadas, essas duas cidades, elas são mencionadas de Gênesis e vai até o Apocalipse. Então, até a volta de Jesus, elas estarão sempre em conflito, né? E hoje nós estamos vivendo um conflito cósmico. Nós vimos domingo passado que Nabucodonosor, rei de Babilônia, o primeiro imperador do mundo, Deus permitiu que ele fizesse alguma coisa. E ele era um rei pagão, mas Deus permitiu que ele fizesse algo. Vamos ver o que Deus permitiu que esse rei pagão fizesse. Vamos abrir lá em Daniel, está aberto Daniel, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 novamente. É bom a gente sempre ler, porque a gente vai guardando isso na nossa mente. Diz assim, olha, no terceiro ano do rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a sitiou. O Senhor, preste atenção, hein? O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, que era rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, Nabucodonosor cerca Jerusalém, não é isso? Leva cativo Daniel e seus amigos, e isso tudo com permissão de Deus. E ele era o rei pagão. Interessante isso, né? E vejam que ele tirou os utensílios da casa de Deus, e Deus permitiu isso, e levou para Sinar, aonde ficava o templo do seu Deus, do Deus de Nabucodonosor, que adorava vários deuses, né? Então levou para lá os utensílios da casa de Deus, e Deus permitiu tudo isso. Deus permitiu que o povo judeu fosse deportado como escravo para a Babilônia. Isso é uma prova, irmãos, de que o Senhor Deus controla os acontecimentos da história e dirige o seu povo. Então, a gente pode ficar tranquilo de que tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo, especialmente no nosso país, a gente está vendo uma guerra política extremamente grande, e isso tem mexido com o emocional de muitas pessoas. Por conta de tudo que está acontecendo, muitas pessoas já tiraram a própria vida em detrimento disso, e a gente não precisa passar por isso, por esse sofrimento, por essa preocupação, porque Deus está no comando de tudo sempre. Nada passa por Deus sem que ele saiba. Então, esse é o primeiro aprendizado que a gente tem no início desse segundo estudo. Nós podemos ficar tranquilos, porque o nosso Deus tudo sabe, o nosso Deus tudo vê. Amém? Agora, uma coisa interessante, Deus permitiu que isso acontecesse ao povo de Israel, porque ele objetivava mostrar ao seu povo as consequências de sua rebelião e levar o seu povo a buscar viver um estilo de vida melhor. Por vezes, ele faz isso também na nossa vida. Ele vê que a gente está tomando caminhos tortuosos, caminhos preocupantes, caminhos até que podem nos levar à morte, e ele permite com que fatos que a gente não consegue entender aconteçam na nossa vida para nos trazer para o prumo, para nos trazer para o equilíbrio. Novamente, esse era o objetivo de Deus com o povo de Israel. Deus, irmãos, já tinha denunciado os pecados do povo, porém, nenhuma reforma foi vista. Eles não voltaram atrás. Deus já estava falando para eles o que estava acontecendo e o que aconteceria se eles continuassem nessa prática. E nós vemos no livro de Isaías 39, 6 e 7, e depois Jeremias 25, 11, que o Senhor não escondeu o castigo que haveria de acontecer 1 século e meio depois ao povo, e quanto tempo duraria esse castigo. Agora, uma coisa é certa, que fique claro, irmãos, que o propósito de Deus
era salvar o seu povo. Diz lá no Jeremias 25, versículo 11, diz assim, olha, toda a terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão a Babilônia. Quantos anos, irmãos? Pois não. Desculpa aí, eu vou botar fogo aí no estudo aí. É fogo bom, tá? Não é fogo ruim não, tá? Ah, que seja. Surgiu uma dúvida aqui no... Eu já estudei esse livro com você, inclusive, com os outros irmãos, né? Mas eu descobri aqui nos meus estudos, estudando em casa, né? Lá na lista dos que vieram com extras, quer dizer, né? O sacerdote na reforma, né? Não tem um nome dos que voltaram com ele, Daniel, ou seja, da linhagem de Itamar. Esse é outro Daniel? Porque na Bíblia não fala de outro Daniel, que eu saiba. Não, pode responder, Lucas. Extra 8, versículo 2. É outro Daniel. É outro Daniel? É outro Daniel. É porque é da linhagem de Itamar, de Finéias, de Arão, né? Isso? Não, mas ele não voltou, não. O Daniel... Não, Diego, esse Daniel que eu estou falando aqui, não é... Esse está falando que voltou junto com esse. Não é o mesmo Daniel, é outro Daniel. Acho que o Lucas deve estar procurando alguma passagem ali. Peço ajuda aos universitários, mas não é esse Daniel, porque o Daniel mesmo, esse que nós estamos estudando, Estou entendendo. Pelo que me consta, ele morreu, ele encerrou seus dias já no reinado dos Medo-Persas. Entendeu? Porque isso aqui já era do reinado de Ataxés. Né? Se a gente for lá no final, vamos lá no final do livro de Daniel, para a gente deixar isso claro. Lá no versículo 11 de Daniel 12, lá no último capítulo. Ele aqui ainda estava sobre a tutela, ele continuava ainda sendo um pseudo-escravo, né? Porque ele era muito considerado, mas ele era um escravo dos medos persas. E lá no versículo 13 de Daniel 12 diz assim, Deus falando para ele, tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. E aqui deixa claro que ele terminou o seu livro, fechou o seu livro e ali mesmo ele morreu. Então, não tem nenhum relato de que esse Daniel que nós estamos estudando, ele voltou para fazer parte da reconstrução de Jerusalém. Mas foi boa a sua pergunta. Amém, irmãos? Ellen, e todos os que estão aqui, quando Daniel e os seus 3 amigos chegaram escravos lá em Babilônia, eles passaram por 3 desafios. Nós vamos estudar que 3 desafios foram esses e como Daniel ele conseguiu responder positivamente a esses 3 desafios que eles tiveram. Ellen, a primeira pergunta é para você, minha filha. No livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 3 e 4, tem a resposta para a pergunta que eu vou fazer agora. E todos, já com a Bíblia aberta, vamos acompanhar a leitura da Ellen. Ellen, qual foi o primeiro desafio imposto a Daniel e seus amigos assim que eles chegaram à Babilônia? Daniel 1, 3 e 4. Vamos ver a resposta, irmãos. Disse o rei Aspenas, é isso? Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria. Doutos em... Aqui está doutos, é isso mesmo? É isso doutos mesmo, em doutos. Ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a linguagem dos caldeus. Ok, muito obrigado. Então, Nabucodonosor ordenou que os jovens fossem preparados para assistirem no palácio dele, no palácio do rei. E essa preparação, agora que fique claro uma coisa, não eram só Daniel e os 3 amigos.
tinham jovens também da nata da sociedade de outros povos que Babilônia já tinha conquistado. Tinham ali jovens do Egito, jovens da Síria e jovens de outras nacionalidades, entendeu? Não foi só Daniel e os seus 3 amigos. Então, Nabucodonosor, o primeiro imperador do mundo, ele ordenou que os jovens fossem preparados para assistirem no Palácio do Rei. E essa preparação duraria 3 anos, como nós vemos lá em Daniel 1,5. Ainda aí, olha, vamos lá, em Daniel 1,5 diz assim, olha, vamos ler Daniel 1,5? Diz assim, olha, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, depois de 3 anos que eles foram preparados, eles deveriam fazer uma prova, tipo a prova do Enem, para prestar todo o seu conhecimento, mostrar todo o seu conhecimento para Nabucodonosor. Ok? Até aí, tudo bem? Bem, após uma triagem cuidadosamente feita pelo chefe dos eunucos, os administradores babilônios selecionaram criteriosamente, irmãos, os jovens de sangue real, como a Ellen leu lá no versículo 3. Que tinham condições físicas, perfeito intelecto, um intelecto superior, né, para serem preparados para servir ao rei. Bem, os escolhidos incluíam o príncipe Daniel, que provavelmente era descendente direto de Ezequias. Lembram de Ezequias, que nós falamos na semana passada? Aquele rei que, ao invés de dar o testemunho do Deus verdadeiro, foi falar das suas conquistas, e isso ocasionou a escravidão do povo judeu, se eu não me engano, 6 reis depois. E aí Daniel, é muito provável que Daniel fizesse parte da linhagem de Zedequias. Como nós lemos aqui, o rei, ele queria que só jovens nobres e príncipes fizessem parte dessa preparação para assistir no palácio dele e fazer essa prova 3 anos depois. E eles tinham que ter um físico, um intelecto superior, né? Bem, os escolhidos, como eu disse, eram Daniel e os seus 3 amigos, e nós vemos aqui, então, que o primeiro desafio que Daniel e os seus 3 amigos enfrentaram foi a doutrinação cultural, né? Além deles terem que aprender os 3 idiomas, sumério, babilônio, aramaico, tinham que estudar também a astrologia. Eles tinham que dominar a astrologia como os babilônios dominavam. Ok? Então, quer dizer, começou aí uma doutrinação cultural, eles começaram e essa era uma prática muito comum de quando um povo conquistava outro. Tirar a nata da sociedade, da sua zona de conforto, tirar da cidade, levar para Babilônia, nesse caso, eles viveriam ali aquela vida dos babilônios, ali eles se misturariam, casariam, formariam família, teriam negócios, e isso era uma tática usada pelos reis do passado, Babilônia e Nabucodonosor usou, justamente para que não houvesse uma insurreição. Ou seja, esses líderes pensantes formassem naturalmente um exército para poder resistir ao rei da Babilônia. Então, isso era uma tática comum. Então, vejam bem, irmãos, uma outra coisa interessante, uma observação que eu quero fazer com vocês. O fato de Aspenaz, chefe dos eunucos, ter sido encarregado dessas operações, indica a dolorosa tragédia que aconteceu com os novos cativos. É possível que Daniel e os seus companheiros tenham sido submetidos à castração e se tornado eunucos para servirem na corte real. Uma prática que era muito comum
no Antigo Oriente Médio. Os escravos eunucos da classe alta, com frequência, eram homens exilados de origem estrangeira. E é provável aqui que tenha se cumprido a profecia que está lá em Isaías 39:7, que fala a respeito disso, de que a linhagem de Ezequias se tornaria eunuco lá em Babilônia. Vamos ver? Isaías 39, versículo 7. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ok? Então, isso aí foi dito pelo profeta Isaías 1,5 séculos antes disso acontecer. Então, é bem provável que Daniel, nos seus 18 anos de idade, tenha sido castrado. E ao longo da história, nós vamos ver que Daniel não faz nenhuma alusão à família, né, a filhos, e mais. A gente vai ver lá na frente que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele foi jogado sozinho. E era uma prática de que quem fosse jogado na cova dos leões eram jogados ele e seus familiares todos, filho, mulher, entendeu? E isso não aconteceu com Daniel. Bem, agora, Pestana, responde para a gente aí, meu irmão, Daniel 1, 5 e 6. A primeira prova que Daniel e seus amigos sofreram foi o desafio da doutrinação cultural. Agora, qual foi, Pestana, o segundo desafio que Daniel e seus amigos tiveram que se submeter durante 3 anos? Daniel 1, versículos 5 e 6. Vamos ler junto com Pestana. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles se submeteram à mudança de um regime alimentar, né? Uhum. Tiveram uma doutrinação com relação à questão da comida. Amém. Obrigado, Pestana. Bem, irmãos, é bem provável que alimentos imundos e bebidas alcoólicas fizessem parte do cardápio do rei, algo que era proibido pela lei judaica. Já no livro de Provérbios, no capítulo 20, versículo 1, fala a respeito do vinho. Vamos ler lá? O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que é vencido não é sábio. Bem, o vinho não faz bem, né? Quando ele é fermentado, ele não faz bem. Todo mundo fala, mas Jesus bebia vinho, eu posso beber também. Não é o mesmo vinho. Jesus tomava um suco de uva puro, sem ser fermentado. O que se bebe hoje por aí não é o vinho que Jesus bebe. Inclusive, esses vinhos fazem até parte de algumas santas ceias por aí, que não na igreja adventista, é claro. Então, irmãos, eu peguei a carona aqui no livro do escritor Jacques Ducan, que o Lucas também conhece. Inclusive, eu comprei esse livro me baseando no Lucas, que ele já tem. E ele fala uma coisa muito interessante aqui. Ele comenta sobre esse tema do alimento carne e do vinho, na página 7, da seguinte forma. Preste atenção. Uma observação mais atenta dos alimentos revela as intenções do rei. De fato, a associação carne e vinho caracteriza, tanto na Bíblia quanto nas culturas do Antigo Oriente Médio, refeição ritual ocorrido no contexto de um culto de adoração. Participar de tal refeição implicava em submeter-se à religião babilônica e em reconhecer Nabucodonosor como um deus. Os babilônios consideravam o rei como um deus na terra. Então, o consumo diário de carne e vinho, portanto,
tinham não só o propósito de fornecer sustento físico, mas principalmente de transformar os envolvidos em servos leais ao rei, que era tido como um Deus na terra. Então, motivo pelo qual Daniel firmemente ele não aceitou essa segunda prova junto com seus amigos, era justamente porque a carne que era oferecida à mesa do rei antes era oferecida aos deuses. Entendeu? Ok? Então, nós encontramos no Novo Testamento, lá em Atos 15, no versículo 29, o relato sobre essa prática de comer alimentos sacrificados a ídolos. Okay? Atos 15, versículo 29 diz: que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Então, nós vimos aí que isso também era uma prática comum já na época de Paulo, né? Na época dos apóstolos. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia que Paulo diz: comei de tudo que existe no açougue. E alguns pegam essa passagem para dizer: olha, pode comer de tudo, vende carne de porco no açougue. Só que o judeu não come carne de porco, ele estava falando de um açougue judeu, entendeu? É que, de repente, aparecem essas coisas aí. Bem, uma coisa interessante. O segundo desafio de Daniel e os seus 3 amigos foi o regime alimentar, como o Pestana já tinha dito anteriormente. Eles foram testados nisso, irmãos, durante 3 anos. 3 anos eles foram testados. E nós sabemos que ele pediu ao cozinheiro-chefe que, ao invés de lhe dar as iguarias do rei e o vinho do rei, lhe concedesse água para beber e legumes, frutas, e outros alimentos naturais para eles poderem comer. E ao cabo de 10 dias eles estavam fortes. Nós já estudamos isso. Diante do desafio que Daniel e os seus 3 amigos tiveram, qual foi a atitude que Daniel, ainda com os seus 18 anos de idade, teve em relação ao homem mais poderoso daquela época, que era Nabucodonosor? Qual foi a posição dele diante dessa atitude do rei? Daniel 1, versículo 8. A resposta está lá. Vamos lá? Daniel 1, versículo 8. Daniel 1, versículo 8. Amém? Isso, amém. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então, olha, eu acho que um outro jovem que não tivesse uma educação cristã de base bem alicerçada teria titubeado. Ele não. A gente percebe a força de caráter que tinha esse jovem, a importância que tem, não só uma criança, como estou criando meu filho, o Lucas está criando as filhas dele, e a Ellen também, enfim, mas nós mesmos, nós temos que pegar esse exemplo e pedir força ao Espírito Santo para termos esse mesmo procedimento no nosso cotidiano, porque às vezes, por muito pouco, a gente cede à tentação, por muito pouco a gente cede à tentação e cai, e peca, e a gente está triste aos pés de Cristo, pedindo perdão, implorando misericórdia a Ele. Então, firmemente, nós vemos que, no momento da prova, Daniel se manteve fiel a Deus e decidiu seguir os princípios de temperança, mesmo que isso contrariasse a ordem do rei e colocasse em risco a própria vida dele. Irmãos, o pastor pode completar se ele quiser, mas nós vamos viver dias difíceis no futuro, dias em que nós vamos ter que provar a nossa fé e, se necessário for, encerrar a nossa participação nesse mundo sendo firme, fiel a Deus. Não é isso, pastor?
E esses dias não estão muito longe de acontecer, irmãos. E não é por acaso que nós estamos fazendo esse curso do livro de Daniel agora, nos mostrando que muitas coisas, como aconteceu na época dele, até decretos de morte, voltarão a acontecer no futuro próximo no nosso mundo também. Creiam vocês ou não. A gente está vendo aí que está todo mundo em casa, todo mundo usando máscara, quem não fizer é preso, lockdown, e a gente está percebendo que, assim como foi no passado, que o inimigo sempre quis que o adorassem e usava a força e o medo para isso, vai acontecer no futuro próximo também. Bem, agora, diante disso, que experimento, irmã Iraneide, que experimento Daniel propôs ao cozinheiro-chefe e qual foi o resultado? Daniel fez uma proposta ao cozinheiro-chefe. Vamos ver qual foi a proposta e qual foi o resultado de tudo isso? Então, disse Daniel a Melzar, que tinha sido posto por chefe dos eunucos sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Rogo-te que faças a prova com teus servos por 10 dias e nos deem a comer legumes e água a beber. Compara nossos rostos com os 2 jovens que comem dos manjares do rei e depois faz com que teus servos conforme vires. Consentiu com ele nisso e os provou com ele 10 dias. E ao fim dos 10 dias, viu que tinham semblantes melhores e estavam mais nutridos em carnes do que os outros jovens que comiam dos manjares do rei. Assim, pois, Melzar levava a porção dos manjares para ele e o vinho que tinham de beber, e lhes dava legumes. Então, irmãos, Daniel propôs uma alimentação alternativa durante 10 dias. E ao final desse período, os resultados provaram exatamente o oposto do que o cozinheiro-chefe esperava, né? Os que haviam sido temperantes estavam mais saudáveis, mais fortes e possuíam maior capacidade mental que aqueles que condescenderam com o apetite do rei. Naturalmente, Deus os abençoou também, né? E dali por diante, o chefe, o cozinheiro-chefe pegou confiança nisso e durante os 3 anos que esses jovens foram preparados para estar com o rei, depois dos 3 anos fazendo provas, ele ficou tranquilo e continuou com essa dieta alimentar. Então, nós vimos ali que Daniel foi perseverante, ele correu atrás, porque ele sabia que o certo era fazer aquilo que ele fez. E Deus o abençoou, porque Deus tocou no coração do cozinheiro-chefe, deu essa oportunidade para ele, e depois de 10 dias o resultado foi positivo, e o chefe, então, ficou tranquilo. Isso também nos ensina uma coisa, irmãos. O certo, nós devemos lutar por ele sempre, porque Deus sempre vai estar do nosso lado. Deus não coloca a mão em cambuca suja, mas quando ele sabe que nós estamos lutando por aquilo que é certo, pode ser difícil, mas o resultado positivo sempre vem. A vitória sempre vem, porque nós servimos um Deus que jamais conheceu derrota, nunca conheceu derrota e nunca vai conhecer. Deus nunca é pego de surpresa. Deus sempre sabe o que vai acontecer, antes do fato acontecer. Nós vimos aí, nós estamos estudando Isaías essa semana, nós vimos que 150 anos antes, Deus já tinha dito para Jeremias, para Isaías, que Ciro seria o homem que libertaria o povo de Israel do cativeiro babilônio. Agora, imagina Ciro pegando as escrituras e vendo lá o pessoal falando, para que está vendo aqui, ó, Ciro, ó, Deus já tinha falado que você ia nos libertar. Imagina a surpresa dele, qual deve ter sido, não é verdade? Bem, o terceiro desafio refere-se à mudança de nomes. Que novos nomes receberam Daniel e seus
3 amigos, que novo nome, eles mudaram o nome também. Isso também tinha uma implicação cultural, tá? Nesse terceiro desafio, que novos nomes Daniel e seus 3 amigos passaram a ter? Daniel 1, versículo 7, diz assim, posso ler? Amém? Amém? Daniel 1, versículo 7. O chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes, a saber, Daniel passou a se chamar Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Ok? A educação caldeia não só buscava doutrinar os hebreus, mas também representava uma ameaça a eles em seus hábitos mais pessoais, de modo a convertê-los à religião de Nabucodonosor. Então, e para simbolizar essa transferência de autoridade, os nomes dos cativos também eram alterados, entendeu? Por exemplo, Daniel, o significado de Daniel é Deus é meu juiz. Ele se tornou Beltesazar, que quer dizer, na linguagem caldeia, que preserve Bel sua vida, que era um deus babilônio. Quer dizer, Nabucodonosor se preocupou até com isso. Ananias, que tem o significado de graça de Deus, se tornou Sadraque. E o seu significado passou a ser inspiração do Deus Sol. Já Misael, que tem o significado quem é como Deus, se tornou Mesaque, que tem como significado quem é semelhante a Sheba, uma deusa também do panteão de deuses dos babilônios. E Azarias. Azarias tem como significado o Senhor é meu ajudador. Ele se tornou Abidnego, o servo de Nego, ou Nego. O autor do livro de Daniel, ele, que foi o próprio Daniel, ele também resistiu a esse desafio, acrescentando aos nomes babilônios letras do alfabeto hebraico, desfigurando assim os seus significados. Por exemplo, Daniel ele tinha que se chamar Beltesazar. Ele colocou colocou a letra T, que é do alfabeto me ajuda, Lucas? Hebraico, isso. Isso desfigurou o nome, entendeu? E ele escreveu assim no seu livro. Então, nem com o nome Daniel se rendeu. Bem, o que Deus deu aos jovens representando a vitória no conflito entre o bem e o mal? Amém. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o mundo. Então, irmãos, Deus concedeu a Daniel e aos seus 3 amigos o conhecimento, sabedoria, acima de todos os outros, permitindo-lhes que eles assistissem diante do rei. O texto ainda mostra que a Daniel foi dado inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel 1,17. Isso demonstra, irmãos, que ele já estava sendo preparado para o exercício do ministério profético e que seria um veículo de surpreendentes revelações divinas para a posteridade, que nesse caso somos nós que estamos aqui hoje, gozando desse estudo maravilhoso que esse jovem lá atrás trouxe para todos nós. Uma coisa que a gente aprende aqui é que Deus pode nos conceder inteligência, alargar a nossa sabedoria,
colocar todo o conhecimento que ele precisa naquele momento em nós, para que nós sejamos divulgadores das suas verdades, atalaias da sua mensagem para esse mundo que está a perecer. Nós estamos aqui, neste momento, aprendendo, não para guardar somente para nós, mas para que a gente leve isso para outras pessoas também.